Dessa sessão, quero saudá-lo, inclusive pela forma como aborda a leitura desse recurso e, ao mesmo tempo, já anunciar que o trabalho nosso será no sentido de que, em plenário, nós possamos, inclusive, não vou usar a palavra derrotar, mas, por exemplo, vencer as resistências e retirarmos esse recurso e, consequentemente, permitirmos a passagem do projeto para a sanção por parte da Presidência da República. Até porque, meu caro senador Paim, algumas pessoas que reivindicam introdução de critérios e pontos nesse projeto, elas fizeram isso até de boa intenção. Mas o conjunto de critérios, eu creio que ele cabe de forma muito mais correta numa regulamentação e não necessariamente no projeto de lei. Então, essa preocupação, ela seria atendida diante da sua solicitação. Tá? Eu acredito que a resolução mais correta para isso é remetermos para que, de forma muito mais até ajustada ao encaminhamento das coisas, no que diz respeito à fiscalização, à realidade que existe em cada setor de trabalho, numa norma, numa regulamentação. Porque não dá para você botar numa lei caso a caso. Nesse caso em que alguém trabalha, tem a mesma função, mas tem uma graduação, tem isso, tem aquilo, então isso não cabe no projeto de lei. Isso cabe em normas, em regulamentação, em regulamentações. Então, portanto, acredito que o desejo de todos nós é em ver esse projeto aprovado. Então, como amanhã a gente tem um dia muito especial, espero que essa resolução amanhã de tarde possa vingar nesse plenário. Mas um motivo que me traz à tribuna, meu caro senador Paulo Paim, na tarde de hoje, tem a ver exatamente com uma das situações que Vossa Excelência enfrentou recentemente, assim como a senadora Ana Amélia, no Rio Grande do Sul, e que nós enfrentamos cotidianamente no Nordeste brasileiro. Isso já faz parte, tanto que quando discutimos políticas para o Nordeste, sempre debatemos a política de convivência com a seca. Alguns até usam a expressão combate à seca. Seca não se combate. Tá? Você tem que ter políticas para conviver, afinal de contas, parte do território nordestino, ele é composto de semiárido. Para que você tenha uma ideia, meu caro senador Paulo Paim, quase 69% do território baiano é semiárido. Quase, e aí a gente já podia até dar uma aproximada, vocês queriam igual, 70% do território baiano é de semiárido. Eu recentemente fiz uma discussão com o governo da Suécia sobre a questão de cobertura em áreas remotas, inclusive nessa questão de defesa civil, que eu tenho aqui 2 anos no Congresso Nacional, já batendo nessa tecla, portanto, antes até de ser senador, com a construção do centro de emergência e de monitoração, e fiz esse debate com a Suécia agora, porque eles implantaram um sistema importantíssimo para cobrir áreas remotas, com nevasca, para atendimento às pessoas, para chegar à informação, para ter comunicação, para ter energia, para ter saúde, em áreas remotas. Por que eu estou usando essa experiência? Porque no dia que eu fui fazer essa discussão com o governo sueco e com o parlamento sueco, eu tomei como referência o estado da Bahia. E os 70% quase do nosso território, que eu me referi aqui agora, que é de semiárido, é quase do tamanho da Noruega, da Suécia, perdão. Então, nós estamos falando de uma área imensa, onde as pessoas vivem, cultivam, dali tiram o seu sustento. E é importante lembrar o quão a política de convivência com a seca, ela é fundamental para enfrentar esses períodos agora. Os gaúchos experimentaram aí na virada de ano e principalmente no mês de janeiro, uma seca, né, que devastou a produção. E nós tivemos que tomar medidas emergenciais.
O Nordeste convive com isso, volto a insistir, cotidianamente. Então, o motivo da minha vinda aqui hoje a essa tribuna, eu que acabei de chegar de uma reunião com o ministro Fernando Bezerra, é no sentido de que nós tomemos providências para as chamadas situações de emergências, mas, ao mesmo tempo, possamos dar continuidade à política perene de convivência com a seca. Até para a gente não ficar, meu caro senador Aníbal, de tempos em tempos, providenciando alternativas e emergência para atender a regiões onde a enxurrada, a chuva, como foi o caso agora no Acre, ou para tratar quando a seca se apresenta. Então é fundamental que tenhamos política permanente disso. Claro que ali agora no Ministério da Integração Nacional, tratei de políticas até emergenciais. A Bahia, nesse dia de hoje, contabiliza 75 municípios com decretação de emergência. Obviamente, quando descer da tribuna aqui, nós já teremos mais 2, 3, sei lá quantos municípios que aumentarão esse número de municípios em situação de emergência. Passamos ali para o ministro Fernando Bezerra a situação desses municípios. O ministro se comprometeu com a liberação imediata de recursos. Deve receber do Estado da Bahia, ainda no dia de hoje, essa relação e a decretação da emergência e, ao mesmo tempo, publicar para que a gente tenha a oportunidade de já receber os primeiros recursos para o abastecimento de água e também para a distribuição de alimentos para essa população baiana situada aí, localizada nesses 75 municípios do nosso estado. Mas nós queremos mais. Na última oportunidade de reunião com o ministro Fernando Bezerra, foi pactuado com o governador Jacques Wagner a liberação de 168 milhões de reais para a política de instalação de sistemas simplificados, abastecimento d'água, adutoras e outra, ou até construção de poços e equipar os poços. E nós esperamos até que, quem sabe até ainda antes do final de março, o ministro possa de uma vez por todas e assinar a liberação desses recursos lá na Bahia, em conjunto com o governador Jacques Wagner. Portanto, medidas para adiante, mas nós precisamos atacar um momento. E precisamos de mais. Precisamos de recursos para que a gente providencie a resolução de problemas que afligem esses, principalmente agricultores dessa região. E me refiro, por exemplo, ao caso do seguro safra. Acabei de conversar com um dos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Bahia com o nosso secretário de Agricultura, e a expectativa nossa é a liberação do que tem pendente do seguro safra. Assim como também é fundamental que nós discutamos uma política de emergência para esse período. Ou seja, há uma lógica de atendimento do seguro safra só para depois da atividade inicial da produção, que é a plantação. Mas não dá para esperar, entendeu, senador Paulo Paim? É fundamental que nos antecipemos. Então, quem sabe um crédito de emergência para a população, para as populações dessas áreas atingidas, permitindo assim que a gente injete recursos na economia e resolva problemas, eu diria, consubstanciais da vida das pessoas nessas regiões. Então, esse é um outro passo importante que também tratamos agora há pouco com o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Assim também faremos com o Ministério da Fazenda, que nós queremos negociar as dívidas desses pequenos e médios agricultores de todas essas regiões, aproveitando inclusive a legislação que está em curso. O Banco do Nordeste, Banco do Brasil e o Ministério têm se mobilizado no sentido de que os agricultores adiram, os agricultores possam, de uma vez por todas, renegociar a sua dívida. Ainda tem muita dificuldade. Eu estive agora, senador Paulo Paim, na região de Irecê, que era até muito conhecida como a região do feijão. É aqui uma região que tem um clima até muito parecido com o clima de Brasília. Nós temos ali em torno de 5 mil
agricultores que precisam renegociar as suas dívidas. Então nós precisamos, na realidade, fazer uma urgente renegociação de milhares e milhares de agricultores baianos. A Bahia tem 600 mil agricultores na agricultura familiar. Então nós precisamos fazer essa renegociação nesse momento crucial. Então espero que daqui até a próxima quinta-feira nós já tenhamos os decretos aqui da própria questão da emergência publicados pelo Ministério de Integração Nacional, a aplicação dos recursos. O ministro se comprometeu em liberar imediatamente 10 milhões de reais para que o Estado da Bahia possa atender a essa gente com alimentos, com água, com socorro, mas nós queremos ainda recursos para a atividade de recuperação de aguadas, perfuração de poços, interligação de poços, equipar os poços, tratar da questão, inclusive, dos próprios lençóis e as bacias. Nós temos um problema com um rebaixamento consubstancial do lençol e, ao mesmo tempo, vários dos nossos açudes começam a dar sinais de cansaço, poderíamos dizer assim, ou de completo esvaziamento. Então é fundamental que essa política chegue agora. Ainda na última sexta-feira nós conseguimos, junto à Codevasf, a autorização para a construção de 5 mil cisternas na região de Irecê. E até esse é um comunicado importante para todo o povo daquela região. A expectativa nossa é que isso comece a chegar já na região de Irecê a partir dessa semana, para que nós tenhamos a oportunidade da instalação dessas 5 mil cisternas. Importante, mas acontece, Paulo Paim, que não está chovendo. Então vamos instalar cisternas para a próxima chuva. Nós precisamos matar a fome das pessoas agora e chegar com água para resolver o problema, tanto para o consumo humano quanto para o consumo animal. Então é importante essas medidas. Aí eu quero encerrar chamando a atenção dessas questões. Primeiro, as medidas emergenciais por parte do Ministério da Integração, que aí nós já recebemos uma resposta hoje dos primeiros passos. Segundo, as medidas que eu diria com um caráter mais perenizador de ações de convivência com a seca. Então era importante que a gente pudesse também consagrar isso ainda essa semana, tanto com o Ministério da Integração, quanto com outros ministérios da estrutura governamental. E terceiro aspecto, no que diz respeito aqui a renegociação das dívidas ou a anistia de parte dessas dívidas, associado à liberação de recursos do seguro-safra para essas famílias e a introdução de um crédito emergencial para atender a essa demanda. Então eu quero, nesse sentido, contar muito com a parceria da nossa Comissão de Agricultura aqui do Senado, tão bem presidida pelo nosso senador Acir Gás, e tendo a senadora Ana Amélia como uma das baluartes daquela comissão, uma batalhadora, para que a gente possa dar respostas a esse momento de crise e de dificuldade que os agricultores, e em particular nordestinos, não só os baianos, enfrentam nesse momento. Então é fundamental que essas medidas sejam adotadas e a minha expectativa, senador Paulo Paim, é que ainda no dia de hoje nós já tenhamos as boas notícias para essa questão. A liberação dos 10 milhões para a emergência ali na Bahia, o ministro nos garantiu fazer isso ainda à medida que a Bahia mandar todos os decretos, as informações para cá, ele vai providenciar a publicação e, consequentemente, através disso, também providenciar a liberação de recursos para essas ações emergenciais. Mas nós queremos, ainda essa semana, fechar o conjunto de iniciativas para que a gente possa continuar plantando, colhendo e, ao mesmo tempo, atendendo ao sertanejo, mesmo com a seca, mas convivendo com ela, mas convivendo com dignidade, com políticas e, principalmente, mantendo acesa a esperança, mantendo acesa essa chama fundamental de que o nosso semiárido, apesar do nome, mas nós preferimos ainda tratar como sertão produtivo. Mas, para isso, nós temos que fazer a nossa parte para que esse sertão continue produzindo e muito para o povo baiano. Muito obrigado.